aos presentes e a todos que nos acompanham pelas redes sociais que a presente audiência pública está sendo realizada no plenário da Câmara Municipal de Caieiras, com a presença de público, bem como em ambiente virtual e interativo, permitindo a participação popular por meio do canal oficial da Câmara Municipal de Caieiras, na plataforma online, YouTube e redes sociais da Câmara Municipal de Caieiras, de modo que os participantes podem enviar perguntas que tenham conexão com o tema, contendo o nome completo, para que a assessoria possa direcioná-las no momento oportuno. Esclareço ainda que a Câmara de Caieiras disponibilizou, por meio das páginas oficiais, o número de contato, o WhatsApp, para que os munícipes pudessem enviar suas perguntas com antecedência. A Comissão de Finanças e Orçamento, responsável pela realização desta audiência pública, conduzirá os trabalhos, sendo que a mesa é composta pelo relator da comissão, vereador José Carlos Dantas de Menezes, alemão da Barroca, membro, vereador Micael Fernando dos Santos, e presidida por mim, vereador Josemar Soares Vicente, Lagoinha Josi. Representando o Poder Executivo, registro as seguintes presenças: doutor Edgar Dias, secretário de Assuntos Jurídicos, senhora Andréa Vila Boas, diretora de Finanças da Prefeitura Municipal de Caieiras. Informo que a data dessa audiência se tornou pública por meio do edital de convocação número 19 de 2022, devidamente publicado na imprensa oficial edição número 616, extra, de 20 de setembro de 2022, bem como na página oficial da Câmara Municipal de Caieiras, mídias sociais e afixado nos quadros de aviso. Para os devidos esclarecimentos, passo a palavra à senhora Andréa Vilas Boas. Boa tarde a todos. Boa tarde, nobres vereadores, a todos aqueles que nos assistem também pela rede social. Então, vamos falar um pouquinho aqui como é que estão as finanças do município, esses 8 meses de arrecadação, período pós-pandemia e como tudo se comportou. Eu queria lembrar que, neste momento de audiência, eu costumo trazer apenas os dados da prefeitura, que é o nosso foco maior, né? A nossa arrecadação, porque o IPREM, parte do que ele arrecada, diz respeito apenas aos servidores municipais, né? Num núcleo um pouco menor. Então, nós vamos falar um pouquinho como que foi a arrecadação, lembrando que eu não gosto de trazer o reflexo só do quadrimestre. Então, a cada momento que a gente se reúne para falar sobre finanças públicas, eu vou trazendo, então, o resultado acumulado. Então, vamos lá, gente. O que nós tivemos aí de arrecadação nesses 8 primeiros meses aí, de 2022? O valor arrecadado foi de R$ 297.668,56. Ou seja, daquilo que estava previsto, que eram 326 milhões, nós já arrecadamos, até o mês de agosto, 89,74% deste valor. Nós tivemos um ano muito atípico, onde o município já arrecadou até esse período 26 milhões de emendas, tanto do governo federal quanto do governo estadual. 26 milhões equivale praticamente a um mês de arrecadação, quando a arrecadação está no seu topo, né? Então, um pouco disso que a gente está refletindo aqui nesse slide é por conta dessas emendas, não só assinadas, como repassadas já ao município. Aqueles que tiverem curiosidade de conhecer, podem acessar o nosso portal e lá vão encontrar todas as receitas, inclusive essas que eu estou dizendo, que são provenientes de emendas parlamentares. Bom, aí eu trouxe um pouquinho, vamos abrir este número, ok? De acordo com a sua classificação, ok? Então, a gente tem aí os impostos, taxas e contribuições de melhoria. De onde vem essa arrecadação? Ela é gerada no nosso município. Quem que está aqui dentro? O meu IPTU, o ISS, a taxa de licença. Então, todos esses tributos são pagos e gerados pelos munícipes que aqui residem, ok? Então, nós temos aí
um valor arrecadado nos 8 primeiros meses de R$ 75.028.664, o que equivale do valor orçado já 82,48%. Se nós observarmos, a gente vai ver que quem mais contribuiu com essa arrecadação foi o valor de ISS, ou seja, a economia do serviço aqui interno está bem aquecida, e o IPTU também, que teve aí uma elevação representativa aí neste ano. Vamos falar agora um pouco sobre a receita de contribuição. O que seria essa receita? Seria a nossa arrecadação de iluminação pública, ok? Então, ela está no patamar natural de todo exercício. Já arrecadamos 67,96% do valor orçado. A gente percebe que ela está um pouquinho diferente do percentual anterior, né, porque ela está na curva natural de arrecadação. Nós não tivemos nenhuma surpresa aí com a CIP. Lembrando que a CIP ela tem caído um pouco em relação aos anos anteriores. Se nós pegarmos a sua arrecadação aí 18, 19 e 20, a gente percebe que 21 e 22 nós tivemos uma queda na arrecadação, né, da CIP. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a receita patrimonial. Ela explodiu praticamente, né? Então, a gente sente, quem tem acompanhado bem as finanças, a receita patrimonial, ela é proveniente do quê? Todo o dinheiro que nós arrecadamos, ele deve ser aplicado. Ou seja, se eu já tenho uma arrecadação de quase 90% do que eu orcei, e o recurso é investido, naturalmente eu tenho um valor a mais de aplicação financeira. Então, a gente percebe que ele superou e em muito o valor orçado. Se nós pegarmos a arrecadação de 21, o mercado financeiro também pagava um pouco menos do que está este ano, tá? Então, a gente percebe muito isso nas arrecadações vinculadas, onde o mesmo montante que o ano passado o mercado pagava um X, hoje paga muito mais. Então, nós temos aí uma arrecadação expressiva na receita patrimonial. Agora, nós vamos falar das transferências correntes. Uma boa parte dos 26 milhões que eu citei no início, né, que provenientes de emenda parlamentares, estão contidos aí. Então, a gente vê que nós já arrecadamos 91% do total previsto de arrecadação. Então, nós temos aí um valor arrecadado de R$ 225.799,41, contra o valor estimado aí, né, para esse ano de 247 milhões. Lembrando que a nossa maior arrecadação são nas transferências correntes, onde nós temos o quê? Uma dependência muito grande da economia brasileira, né? Então, o que está contido aí dentro? Todo o repasse do SUS, todo o repasse que vem para assistência social e as duas maiores arrecadações nossas, quem são? ICMS e o FPM, que são geração direta da movimentação da economia, ok? Nós temos aqui as outras receitas correntes que também tivemos aí um valor expressivo, né, já de arrecadação. Nós já arrecadamos 89,10% do valor estimado para o exercício. Quem está aí dentro? Nós temos aí multa de trânsito, nós temos uma parte da dívida ativa está contida nessa receita, as receitas dos fundos municipais, o fundo social tem uma receita considerável, né? Então, ela aparece contida aí dentro das outras receitas correntes. E aí, tudo que eu vim trazendo até agora é o que a gente chama de receita corrente, que é aquela que a receita que ocorre sempre e de forma contínua. Eu não tenho que assinar um convênio com nenhum governo federal ou estadual para que ela aconteça. Ela vem proveniente da produção da saúde, da produção da assistência social, dos nossos tributos, né? Então, ela é a receita corrente. É a receita que nós contamos para a manutenção da máquina pública. Isso em qualquer cidade do Brasil. Agora, eu vou entrar um pouquinho no que a gente chama de receita de capital. Então, nós temos aqui alienação de bens. Então, eu nem coloquei percentual, por quê?
nós não tínhamos a previsão de venda, né, de nenhum bem, e nós tivemos aí um leilão de bens inservíveis, mas dentro desses leilões nós tivemos aí a venda de alguns carros que, para nós, já não representava mais nenhum valor, né, enquanto utilização, mas que há transmissão da propriedade. Então, com isso, a gente tem que contabilizar como receita de alienação de bens. Essa receita, ela também não pode ser usada em qualquer lugar. Então, ela é uma receita que eu vendi um patrimônio, eu só posso gastar esse dinheiro na aquisição de um patrimônio. Não necessariamente no mesmo patrimônio, né? Mas ela tem esta vinculação e é controlado pelo Tribunal de Contas. Uma vez ao ano, nós fazemos a publicação, no último bimestre do ano, sobre a movimentação dessa alienação de bens. Olha lá, gente, o que eu falei, olha os convênios, né? Então, de convênio, nós já atingimos praticamente 100% do que nós havíamos previsto, né? Ou seja, este ano é um ano atípico, é um ano eleitoral, onde todo o repasse ele só é feito se a obra já está em andamento e pode ser liberado até 6 meses, né? Acho que 6 meses antes da eleição. Então, por isso nós temos um valor também tão expressivo, porque eu tenho um prazo para receber esse recurso. André, e se não receber, o que acontece? Só após a eleição. Ok? Então, nós também estamos aí com uma arrecadação expressiva nos nossos convênios. Eu queria lembrar também, a gente está falando um pouquinho sobre a representação de quanto nós já arrecadamos, que, por exemplo, no caso das emendas, foram praticamente 26 milhões. O município pode usar em qualquer coisa? Não. Ela tem um objetivo específico, né? Então, quando a gente olha a arrecadação e fala, olha, agora a gente pode trabalhar um pouco mais em outras linhas, depende muito da sua origem de arrecadação. Se ela veio com os convênios, ela tem um objetivo, ela tem início, meio e fim, e um gasto específico para ser aplicado. Bom? E agora nós vamos falar um pouquinho onde a gente aplicou todo esse recurso. Tá? Então, num primeiro momento, a gente vai falar sobre as 3 fases da despesa. Então, de tudo que nós executamos até 31 de agosto, nós comprometemos o nosso orçamento em despesa empenhada, né, que é o que a gente chama, a primeira fase da despesa, R$ 275.286.305,57. Deste montante, nós temos aí a segunda fase da despesa, que é a liquidação. O que é a despesa liquidada? Eu contratei o serviço ou fiz a aquisição de um produto, esse produto chegou, nós atestamos que ele está de acordo com aquilo que nós compramos, e aí nós fazemos a liquidação, ou seja, ela está apta, aceita e pronta para ser paga, né? Então, de tudo que nós empenhamos, 71% nós já efetivamos, nós já recebemos, ok? Então, aí dá um montante de 196 milhões. E dos 196 milhões, nós já pagamos 70%. Quer dizer, perdão, dos 275 milhões empenhados, 70% também já foram pagos, efetivamente. Ok? Nós temos um delay de um mês para o outro, e a maior parte dessa diferença, quando a gente olha o 196 para o 194, são os encargos sociais, empenhados no último dia do mês. De quem eu estou falando? Da Previdência própria e geral, do Fundo de Garantia, que nós pagamos sempre no mês seguinte. Né? Então, eu liquido ele, eu reconheço a despesa no momento que ela ocorre, e aí ela tem um espaço de tempo. Então, o IPREM é pago dia 10, a Previdência dia 20 e o Fundo de Garantia dia 7. Então, essa diferença maior é por conta desses 3 casos aí que eu citei agora. Ok? Bom, abrindo sobre um outro olhar, a gente tem o quê, então? Onde foi a maior concentração daquele valor liquidado? De 196 milhões. Nós tivemos aí 103 milhões destinados aí a outras despesas correntes, que é a manutenção da máquina pública, que ali tem todos os nossos contratos de prestação de serviço, combustível, aluguel, material de limpeza, material de escritório, tudo passa por outras despesas correntes. A folha de pessoal, nós tivemos aí um comprometimento de quase 85 milhões. Investimentos, nós já tivemos aí
5.324.000 já pagos, ok? Esse valor já é o liquidado, tá bom? Tivemos aí juros e encargos da dívida, 2.254.000, lembrando que nós temos 2 operações de crédito, 2 financiamentos que a gente paga, e um parcelamento com a Previdência, ok? E a amortização da dívida, que é o pagamento do principal desses 3 casos, das 2 operações de crédito e do parcelamento com a Previdência. Então, nós já liquidamos 1.172.000. Então, essa é a representação dos 196 milhões aí da despesa liquidada. Vamos falar um pouquinho agora, acho que eu fui demais, espera aí. Oxi. Priscila saiu, consegue voltar? Acho que eu fui demais e dei um perdido aqui. Vamos falar um pouquinho agora dos nossos limites constitucionais, né? Vamos falar um pouquinho de educação, gente. Qual que é o mínimo, né, que nós devemos aplicar? O mínimo é 25%. E aí, durante o ano, nós fazemos um acompanhamento pela despesa liquidada. Por que pela despesa liquidada? É o que efetivamente eu recebi. E aí, até o final do exercício, a gente completa com a despesa empenhada e o tribunal vai aferir se a gente realmente aplicou ou não sobre aquilo, tudo que eu paguei de janeiro até 31 de janeiro do ano seguinte. E aí ele atesta quanto foi a aplicação. Então, se a gente olhar o valor empenhado, nós já empenhamos 30,89%. Mas este valor esse percentual tende a descer porque eu ainda tenho 4 meses de arrecadação. Mas ele já me dá uma segurança de que o mínimo de 25 ele já está sendo assegurado. A gente percebe que o liquidado ainda está um pouquinho abaixo dos 25, é 23,97, e o pago 23,86. Então, pelo empenhado, a gente percebe que há a expectativa, assim, da gente chegar. A nossa expectativa é estarmos aplicando em torno de 27, 27,5%. Tá? Por que a gente fica na expectativa? Porque eu dependo muito do parceiro que está do outro lado. Né? Então, uma boa parte do que tem na educação, a gente tem alguns serviços que precisam ser entregues, obras sendo realizadas. Então, se não houver a conclusão e o pagamento, esse percentual ele tem essa variação. Ok? Então, 25%, embora na liquidação ainda esteja um pouquinho abaixo, a gente tem a garantia do empenhamento. Vamos falar um pouquinho sobre o Fundeb, né? Fundeb, nós tivemos uma alteração na lei, no final do ano passado, onde várias pessoas que faziam a composição dos 30% passaram a integrar também os 70% na valorização do magistério. Então, para o quadrimestre, nós estamos atendidos, né? Olha lá, nós estamos com 73,43%, onde o mínimo é 70%, e gastamos os demais 17,65%. A expectativa é que a gente atinja aí 85% dos investimentos do Fundeb em valorização do magistério, ok? Então, aqui também estamos atendidos, né? Falar um pouquinho da aplicação em saúde, acabamos de ter aí audiência pública, né? Já que a Renata demonstrou um pouquinho para a gente aí a aplicação. E aí eu trouxe pelo empenhado, tá? Que é 27,67. A Renata falou muito que pelo liquidado até agosto deu 20%. Então, assim como eu falei para o ensino, né? O ensino está um pouquinho a mais no empenhado, assim também está a saúde. Então, provavelmente, nós vamos chegar em um patamar de quase 26% a 27% até o final do ano. Bom, isso é o que eu tinha para trazer para vocês, né? Todos esses dados que eu apresento, eles estão no portal. Este mês é um mês que a gente também publicou todos os relatórios da gestão fiscal, da LRF, que estão todos já publicados no nosso portal. Então, me coloco agora à disposição, se alguém tiver algum questionamento. Obrigado, Andréia. Ofereço a palavra aos demais participantes, caso alguém queira fazer uso da palavra. Perdão. Registro e agradeço as presenças do vereador presidente da Câmara, Fabrício Calandrini, e da senhora Renata Marcelino, da Prefeitura de Caieiras.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, solicito à coordenadoria que verifique se há perguntas a serem respondidas para que possamos direcioná-las. Não havendo mais perguntas, agradeço a todos os presentes e aos munícipes que nos acompanharam, que nos acompanham pelas redes sociais. Declaro encerrada a presente audiência pública. Boa noite a todos.